gravando aí? Aham, Tá. fazer direto pra lá hoje. Ah, vai fazer aqui o começo. Então, faz pra lá. Então, eu, Carol Porsani, E eu, Carol Nascimento, falaremos sobre mulheres nos negócios e um montão de coisas mais. aqui no Fala, Carol! E aí, Carol, tudo bem? Tudo bom? Ai, Hoje a gente já começou nossa. diferente, você viu? Gente, estamos aqui homenageando a nossa querida entrevistada de hoje, que veio, né, obedecendo a paleta do nosso logo, e a gente tá super animada com a nossa convidada. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês antes que ela se apresente, né? Então, ela é diretora de Global Security Investigation na Pfizer Farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência em indústria farmacêutica multinacional, com atuação em diversas áreas estratégicas e gestão de equipes. Ela lidera iniciativas transformadoras para garantir a integridade dos produtos e a segurança dos pacientes. Então, um trabalho de muita responsabilidade. Possui MBA em Gestão Estratégica de Projetos pela FGV e International MBA pela FIA, aqui da onde a gente está falando hoje, né? No lado pessoal, é mãe de gêmeas pré-adolescentes, de 11 anos, e dois cachorros, ou cachorras. Vamos descobrir. Ela é coautora também do livro Farmacêuticos que Contribuem para um País Melhor, fazendo o papel dela de cidadã aqui do nosso país maravilhoso, e embaixadora do movimento Mulheres. Estamos aqui hoje com a Caroline Mendes. Tudo bem? Muito obrigada, Ana Carolina e Carolina Caróis. Caróis. Muito obrigada pelo convite, estou honrada, tenho muito carinho pela instituição, pela FIA e por todo o networking e relacionamento que eu tenho aqui nesse lugar. Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelo projeto e pela iniciativa. Ai, nós que agradecemos, né? Muito. Uma mulher na liderança, essa liderança feminina que a gente tem falado tanto e que foi apresentado no curso, e você contou toda ali a sua experiência, então compartilha com todos nós aqui um pouquinho da sua experiência, como você chegou onde você está, para ser essa mulher poderosa hoje. Com certeza, obrigada, Carol. Foi um prazer mesmo ter participado desse curso da FIA. A minha história começou, basicamente, a história profissional há 20 anos atrás, quando eu entrei na empresa que eu estou hoje. Eu tive várias oportunidades, felizmente, nessa empresa, de trocar de áreas. Então, eu falo, todo mundo me pergunta, inclusive headhunters, pessoas no mercado perguntam: nossa, Carol, você faz 20 anos na mesma empresa. Parece que foi linear, mas não foi linear. Eu passei por muita coisa, muito desafio, muitas oportunidades, mas também muitas dificuldades no caminho. E, felizmente, eu mudei de área várias vezes. Acho que isso é uma coisa minha, assim. Acho que fazer a mesma coisa sempre não nos leva a melhorar, né? Como pessoa, como profissional. Então, eu tive essa oportunidade na Pfizer de trabalhar em várias áreas e hoje eu ocupo essa posição de diretora de segurança global. Incrível, uma posição global vindo do Brasil, né? Isso é muito legal. Uma brasileira lá. E conta um pouquinho o que faz uma diretora nessa posição, quantas pessoas você tem liderando essa liderança feminina? Bom, eu confesso que eu tenho muito para falar sobre isso nessa posição atual, porque essa posição é a posição, digamos, maiormente masculina, a posição o grupo mais masculino que eu já trabalhei na empresa. Então, foi um super desafio no começo, já vou contar para vocês. Eu, como farmacêutica, eu super acredito, assim, que a saúde, ela é um propósito de vida. Para mim é um propósito. Não só pela minha formação como farmacêutica, mas eu super acredito, assim, que saúde mental, saúde física e saúde social são os pilares para uma sociedade saudável. Sim. É isso que eu acredito. E todo dia eu trabalho para isso, proteger o paciente de alguma forma, melhorar a saúde. Isso me dá muito orgulho de poder contribuir de alguma forma, com um pedacinho, com uma parte dos medicamentos que todos nós que somos pacientes, nossas famílias, nossos amigos, consomem em algum momento da vida. E o que faço nessa posição? Basicamente, a gente trabalha de maneira a prevenir que os medicamentos que são falsificados ou medicamentos ilegais, vendas ilegais, que eles cheguem às mãos dos nossos pacientes aqui no Brasil. Para chegar nisso é uma longa trajetória, mas a gente traz muita informação. A gente super acredita assim que a informação e a atenção de cada um, se você tem informação como identificar e cada um de nós tenha mais atenção na hora de comprar um medicamento, na hora de tomar um medicamento, essas são as nossas armas
contra qualquer tipo de medicamento ilegal que Sim. pode prejudicar a nossa saúde. Tudo em prol da saúde. Hum. E falando um pouquinho de mulheres na liderança, essa posição, eu sou a primeira mulher a ocupar esse cargo na América Latina, na empresa que eu trabalho, e primeira farmacêutica. Isso a Gente, nível que global. legal. Eu sou totalmente a diversidade em pessoas. E você tá falando aí, na minha cabeça aqui, né, muito criativa, já tem assim, né, tem um policial, já tem um farmacêutico, já tem, e é engraçado que isso que você tá falando, tudo que me vem à cabeça são posições em que eu vejo primeiro um homem, né? Então, assim, alguém ali focado em tecnologia, me vem um homem na cabeça. Aí você focado em segurança, me vem um homem. E aí, quando a gente vê uma mulher linda, né? Assim, super com uma bagagem Feminina, né? Que a incrível, gente tem falado feminina, disso. com a liderança feminina, né? Como ela é importante. E numa posição dessa, né? Então, assim, isso também é visto pelas pessoas que trabalham com você, quando as pessoas chegam, tipo, dá aquele. Nossa, mas é Choque, você? é um choque. É um choque, elas não, tudo bem. Sem dúvida, sim. Sim e não. Eu digo É. internamente, na empresa que eu trabalho, a gente tem a equidade algo muito forte, assim. Que Então, eu não legal. sinto muito isso, né? Estamos melhorando, tem mais mulheres agora, vai começar a melhorar. Eu não sinto isso internamente, em casa, vamos dizer assim. Porém, quando eu estou em muitos, e eu tenho muitos eventos externos, a gente interage muito com autoridades regulatórias, autoridades policiais, em eventos com outras empresas, e realmente eu sinto um olhar, o olhar de estudo, né? Sim. Ah, você é diretora de segurança representando esta empresa? Sim, sou eu. Com muito orgulho Então. e com muita bagagem técnica, né? Eu acho que, assim, todas nós que estamos em posições assim, eu conheço um vasto grupo de mulheres maravilhosas que também enfrentam dificuldades até mais complicadas e complexas, sendo mulheres em um ambiente masculino, sendo mulheres na liderança em ambientes masculinos. E aí você vê que isso existe muito em diferentes esferas ainda no nosso país. Digamos que eu me sinto privilegiada de trabalhar numa empresa que realmente promove a equidade, não é só um texto, algo teórico, é colocado em prática, mas não é a realidade do nosso país. Então a gente realmente tem que se unir, tem que continuar falando, não é o bastante ainda, porque realmente tem muito que mudar em outros setores do nosso país. E falando, voltando um pouquinho, que eu comecei a pensar aqui, né, da questão de falsificação, se você pudesse contar um pouquinho como é que funciona essa parte de medicamentos. Uma vez eu ouvi, mas era questão de bebidas, né, que falava que a falsificação das bebidas são uma das maiores pelo descarte errado da garrafa, que aquela garrafa é descartada pelos bares, as pessoas pegam e falsificam. Lógico que não tem a ver com medicamento, eu queria entrar nesse mundo para entender como funciona essa falsificação. É um ótimo ponto e realmente, assim, ó, os criminosos, eles buscam oportunidades. E esse exemplo que você bem citou aqui é real e a embalagem, ela acaba sendo uma ótima oportunidade. Nossa. Porque eles podem colocar o que quer ali dentro, né? Então, as empresas farmacêuticas, elas têm, assim, políticas muito bem estabelecidas, locais, regulatórias e também globais, até para você destruir um medicamento, uma embalagem, tem processo a ser seguido, de acordo com a regulamentação local. Então, não devia desviar material. Mas, sim, seria uma oportunidade, sim. Agora, como que ocorre os medicamentos? O que mais eu vejo, e piorou com a pandemia, foi o acesso por e-commerce, plataformas digitais, redes sociais. Com a pandemia, ficou muito mais fácil comprar tudo online, né? Realmente foi uma facilidade, né? Quem nunca comprou uma roupinha, um sapato na pandemia, começou a comprar, não comprava online e passou a comprar. Só que medicamento é muito mais complicado. Através de um clique que você dá ali, você vai trazer medicamento de qualquer lugar no mundo. Medicamento que pode vir da Turquia, da Índia, e aí é uma porta para entrar medicamentos falsificados para o nosso país, ou mesmo um medicamento autêntico, mas contrabando, não deveria estar, é ilegal, né, trazer medicamento assim. Sim. E para a gente ajudar um pouquinho também quem está assistindo, a gente fazer, né, ajudar no seu propósito, né, de fazer a saúde mais segura, quais são as principais dicas, assim, que você dá para o pessoal para não cair no golpe, né, que é um golpe, né? Sim, perfeito, para evitar, né?
Sem dúvida, a gente tem várias pistas. O primeiro delas é o preço. Hum, Quem não pesquisa preço online sim. para você comprar algum produto? E medicamento também. Só que assim, nós que trabalhamos na área, sabemos tudo que é, não tem como dar 50% de desconto no mesmo Uhum, medicamento. uhum, Não tem como. E É a aí? primeira coisa para chamar atenção. Outra coisa é comprar em rede social, Instagram, Facebook, TikTok. A empresa não vende por esses canais. Então, não comprar medicamento também plataformas digitais, também não só rede social, mas plataformas digitais também é um risco. Sempre comprar em farmácia autorizada. E também observar a embalagem. uhum, Sei lá, a embalagem borrada, diferente, erro de digitação, validade, olha a validade, de repente está vencido. Esses aspectos também são super importantes. Então, acho que a questão é, quando vai comprar, vai buscar o preço muito Uhum. diferente, é algo estranho. É o local onde você está comprando, né? Preferência um local autorizado. E aí, em última instância, já está com o medicamento em mãos, observa. Abre a caixinha, tem que estar fechada, tem que estar lacrada, não pode ter nada borrado. Essas pistas, assim, acho que são as principais que eu vejo. E na dúvida, reportar. Sempre. Toda caixinha tem o telefone do saque, né, de cada empresa. Legal. Então, assim, é importante entrar em contato. Na dúvida, tem uma equipe de farmacêuticos que sempre apoia Uhum. a esclarecer dúvidas, ou com o médico, ou com a autoridade regulatória. É importante sempre denunciar, Legal. falar, tirar dúvida, perguntar, sim. né, com E base tem nisso. uma orientação para o descarte também? É, né, eu esqueci o nome daquele que, como que é Tem, o de nome? destruição. Da destruição. Porque tem algumas Precisa. farmácias que tem, outras não Isso. tem. E às vezes a gente joga num lixo comum. O ideal é buscar mesmo no estabelecimento Hum, onde comprou, onde adquiriu o Uhum. medicamento, para que eles auxiliem nessa destruição, de forma a atender a regulamentação local. Não Ah, necessariamente as empresas, mas aonde você comprou, né? Isso está alinhado e uhum. vale para todo estabelecimento farmacêutico. Ah, legal. Não, é, ótimo. é, E eu acho que assim, a gente fala muito de propósito aqui no podcast, né? Então, assim, esse é um dos pontos em que a gente vem conversando. E aí, quando a gente conversa com alguém que tem um propósito, né, maior do que. É muito fácil a gente pensar no nosso, né? E pensar também nos outros é muito legal. E, Carol, a gente estava aqui falando que todas temos o mesmo sufixo, né? De Carol, ah, de prefixo, na é, verdade. E aí somos diferentes, né? Eu sou Ana Carolina, a Carol é Carolina. Carolina e você é Caroline, né? E a gente estava falando um pouquinho da nossa interação também com o nome que a gente teve desde pequenininha, né? E aí você contou algo bem interessante, que no seu grupo de amigas são praticamente Carolinas. Só entra Carol. Exato. Tem um grupo de amigas que eu falo assim, que mais do que amigas, elas são minha rede de apoio. Aham. Acho que de tudo, assim, Ah, mais de 20 anos de amizade, a gente se ajuda muito na parte profissional, parte pessoal, todas são mães, todas são farmacêuticas. Que legal. Então é um grupo bastante importante na minha vida. E dessas 5 amigas, sim, eu e mais 2 somos Caróis. nossa. E é uma Carolina e Overdose. 2 Carolines. Só. Olha só. Ah, Não, a gente fala que, gente, Carol vai dominar o mundo aqui. ah, Você também né? contou uma diferente, né? Que chegou numa sala lá. Quando eu fui fazer vestibular, que eu encontrei uma amiga, eu chamei Carol e a sala inteira olhou. E só tinha uma sala de Carolinas, uma overdose de Carolinas. E, Ai, Carol, conta pra gente, então, no seu grupo de amigas ali, né? No seu grupo pessoal, como é que isso também, a questão da mulher, você vê ela também mudando? Ou é mais no mundo corporativo ali onde você tá? Você falou que todas são farmacêuticas, mas assim, o que que você tem visto de liderança feminina aí pelo mundo? Eu tenho visto um movimento muito forte ainda, especialmente no setor que eu atuo, né, no setor Sim. farmacêutico. Há anos atrás, era muito difícil você ver um presidente de indústria farmacêutica aqui no Brasil que fosse mulher. Não tinha. Caramba. E eu vejo assim, dos anos para cá tem mudado bastante, assim, né? Algumas empresas têm mulheres hoje na liderança. Acho isso super importante, não só aqui no país, mas também na América Latina, né? Eu Sim. vejo um movimento bastante forte, sim, de mudança, mas uma vez mais, a gente está focando num setor que eu me sinto privilegiada, que é um setor que realmente busca a equidade, a Uhum. diversidade, e isso não é realidade de É. todos os setores do nosso país. Mas eu vejo, sim, ainda como bem positivo, eu acho que está crescente. e Sim. suas amigas compartilham do mesmo propósito?
Porque também tem isso, né? A gente tem fases da amizade e precisa estar, que nem um casamento, caminhando ali num propósito meio parecido, senão Uhum. distancia muito. Isso é total verdade, porque, veja, há 20 anos atrás a gente se conheceu trabalhando na mesma empresa, juntas, colegas de Ah, vocês trabalho. eram Então, colegas. Muito legal. Colegas de trabalho. E aí, no fim, não estamos mais na mesma empresa faz ah, tempo. Foi mudando os caminhos, né? Cada uma buscou, acabou trocando de empresa e a amizade continua. Eu acho que muito disso é devido ao nosso alinhamento mesmo. Todas somos Uhum. farmacêuticas, a gente trabalha no fim. Não na mesma empresa, mas é o mesmo uhum, ambiente, são os mesmos sim. assuntos, as mesmas regulamentações, e todas nós somos mães também. Ah, isso é muito Então, acho que isso legal. ajuda muito. Teve fases que, claro, foram mais difíceis, quando as crianças eram pequenas, a gente não conseguia se encontrar tanto. Eu acho que uma foi assim, sempre tinha uma puxando mais que a outra, isso eu percebo. Teve épocas que eu falei, gente, se não fosse vocês, eu, enfim, estava muito focada nas Uhum. meninas, pequenininhas, gêmeas, não dava muito tempo de ir atrás. Sempre tem uma que puxa, né? E aí a gente conseguiu solidificar essa amizade. Dizem que a amizade que dura mais que 10 anos, né? É Para a pra vida, sempre. né? A nossa já passou. E gêmeas, para Então, mim, assim, mãe de gêmeas é um outro nível que eu não consigo nem imaginar, porque deve ser uma doideira. Foi. Não, realmente foi, porque É, eu sou gaúcha. Não sei se eu comentei uhum, com você, mas minha família inteira mora no Rio Grande do Sul. Eu não tenho família sim. aqui em São Paulo. E elas nasceram aqui. E Ah, elas nasceram aqui. E quem foi sua rede de apoio? Essas amigas? Também Ah, eu tive, assim, minha sogra, que mora aqui, né? É daqui, me ajudou bastante. É meu marido, meu ah, parceiro, né? A gente divide ah, tudo. que legal. E rede de apoio paga também. sim, É, Foi necessário justamente sim. por isso, né? Porque minha família toda, minha mãe, minha irmã, todo mundo lá no Rio Grande do Sul. Então não tinha, elas vinham pra cá, ficavam 15 dias, voltavam, não tinha como me ajudar de uma maneira, da maneira que eu precisava. Por quê? Porque eu também era profissional. Eu já era sim. gerente na época. Eu já tinha uma equipe para gerenciar naquele momento. E aí, Não com dava. gêmeas, Nossa. equipe e todo mundo. Não era fácil. Eu voltei de licença maternidade depois de 6 meses de licença e férias. Eu voltei e fui promovida a Nossa. gerente sênior. Gente, como E eu foi? falo, gente, as duas coisas que eu mais queria aconteceram junto. É sempre Não assim, né? precisava ser Tudo junto, acontece né? quando tem que acontecer, né? E a famosa frase, né? Ah. Tudo acontece quando tem que acontecer, no momento que tem que acontecer, com quem tem que acontecer, né? Mas você Então, ficou com medo de ser mãe e nessa parte profissional? Ah, será que quando eu voltar. E na verdade, quando voltou, você foi promovida. Então, Não esperava. não, totalmente diferente do que a probabilidade de sim. acontecer. E realmente, não esperava mesmo. E assim, com a promoção vem mais desafios, né? E eu mal estava conseguindo me sentir pronta para retornar ao que eu estava antes, né? Então, assim, foi bastante desafiador. A gente tem que aprender, né? Eu diria assim que hoje eu olho para trás, a Carol lá de trás, né? Quando as minhas filhas nasceram há 11 anos atrás. E agora eu vejo que teve uma evolução. A gente vai aprendendo. Ninguém está Sim. pronto, nunca. Nem para ser promovido, nem para ser mãe, e nem para ser mãe de gêmeos e ser promovida. Acho Exatamente. que é tudo um aprendizado, né? E aí a importância da rede de apoio, né? Eu tinha minhas amigas para me inspirar, algumas delas já tinham filhos, outras não, mas enfim, estávamos todas nesse movimento. E acho que o principal, assim, a gente fala muito de equilibrar os pratinhos, né? Equilíbrio. Eu não acredito nisso, não acreditava e sigo não acreditando. Eu acho que a gente tem que saber o momento. Tem horas que você vai focar mais na família, sim, se dedicar mais à família, vai, e você vai se sentir uma péssima profissional naquele momento. E tem momentos que você vai focar no seu profissional, que você vai ter que viajar, que você vai ter que abdicar da sua família por um tempo, vai ter que confiar na sua rede de apoio. E tudo bem, eu acho que saber lidar com isso é o nosso Uhum. desafio. Isso não é Então. equilibrar, isso é, na verdade, saber que não existe equilíbrio e tá tudo Exatamente. bem em não haver equilíbrio, né? Eu acho que foi mais ou menos assim, mas foi um Segurar aquele aprendizado. que tá caindo, né? É segurar o pratinho que tá caindo. Sobe, não equilibrar, né? Exatamente. Acho que É, são momentos, É, né? E a gente aprender a lidar com isso, né? não Não era ficar fácil. sim. frustrada, né? É. Não vou conseguir uma outra coisa, mas eu tô abrindo mão para outra coisa. É. Não se frustrar. E, cara, você tem alguma, assim, tem algumas ferramentas que você usou para isso, autoconhecimento? Porque não é fácil, né? Por mais que seja a realidade, às vezes a gente gosta de se enganar, né? Eu não tenho filhos ainda, mas a gente que ainda não passou por isso se engana, né? Fala assim, não, todo mundo passou, eu também vou passar. Mas aí chega lá na hora, você tem alguma dica, assim, que você pode compartilhar de como foi esse período, que
ferramentas você usou? Olha, eu acho, pensando primeiro no campo profissional, né? Eu acho que, assim, é confiar muito nas pessoas, né? Eu tinha uma equipe, então, assim, confiar nessa sua equipe, desenvolver a equipe, porque eu precisava que eles fossem muito bem, me ajudassem muito, e eu valorizei muito isso também. Acho que aprender a delegar mais as coisas, né? Acho que confiar na equipe. Uma das ferramentas minhas foi assim, eu preciso desenvolver e manter minha equipe sempre muito bem, porque eles precisam me ajudar. Eu posso não estar aqui amanhã, eles têm que dar conta disso. Algo que antes de ser mãe eu não via muito. Sim. Sem querer, acho que eu era um pouco mais egoísta, talvez. Depois você vê assim, não, você precisa de uma estrutura em casa e no trabalho. Eu sempre tive uma sorte, ter uma equipe ótima. E eu diria também, outra coisa que me ajudou muito na parte pessoal daí, eu tenho eu acredito fielmente que não existe mente sã se o corpo não estiver sã. Então, assim, eu adoro fazer exercício físico, eu preciso fazer. Eu me sinto melhor dessa forma e é uma maneira, assim, de gerenciar o estresse, de ficar sem fazer nada por aquele momento. Então, assim, era o meu presente de momento, eu diria assim, ir pra academia e fazer um exercício lá, seja 40 minutos, que é o que dá tempo, às vezes, com a rotina, mas é algo que eu sempre fiz, logo depois que elas nasceram, e sigo fazendo, e acredito muito, quando eu não faço, eu sinto falta. E eu acho que ajuda a manter a mente mais calma. Esses dias eu li um artigo que ele tava falando do corpo como um templo, né? Então, que o templo, ele tem esse negócio, né? Tem quem gerencia, mais do que um lugar né, de fé e tudo mais, independente da religião que você tem, ele tem quem gerencia, quem faz aquilo acontecer, né? Porque tem que ter alguém querendo fazer aquilo acontecer. E a gente, às vezes, não pensa no nosso corpo como algo integrado, assim, né? Que pra você estar bem mentalmente, você tem que estar bem com o corpo, você tem que estar bem com a estrutura, com a elétrica, com a mecânica, com tudo, né? E eu diria espiritualmente também. Também. Acho que independente no que, né, tem que ter fé. Eu tenho muita fé. Então, acho que é algo Exatamente. também que a gente tem que buscar, né? Como ser humano aqui. Tem muita coisa que está longe do nosso alcance, do nosso entendimento. Então, se a gente não Controle, tiver né? A gente não fé, tem controle. se a gente não tiver fé, a gente não consegue. Mas você sempre teve a fé ou Sempre aconteceu tive. uma coisa e Não, falou... sempre tive muita fé. Acho que isso veio do meu pai, assim, da minha casa, assim, muita fé, muita segurança, muito otimismo, né? Ele me ensinou muito sobre isso, meu pai, que agora não tá mais aqui, tá de longe. Tá te vendo de longe. Mas ele tem muito dessa parte, assim, da fé, da confiança, porque senão a gente não é nada, né? Ah, não. Não E tem. uma pergunta que eu faço é, como é educar duas meninas? Gêmeas, né? Gente, são gêmeas, mas são diferentes. E Personalidades diferentes. Mas eu acho que esse, assim, deve ser o maior desafio, né? Porque é muito fácil fazer tudo igual pra todo mundo, né? Você faz tudo pra todo mundo. E aí, quando você tem um casal, não sei, você fala melhor. Mas você tem já diferenças naturais que você vai trazendo. Agora, quando você tem duas meninas, como é que é fazer esse individual em dupla, né? Não, não é fácil, porque assim, gente, eu nunca fui mãe de um, né? Então eu não sei. Não sei como que é ser mãe de um e depois do outro, como a Carol. Aham. E como a maioria das pessoas que tem coragem de ter o segundo, né? Eu não tive isso. Então, sempre foram duas, né? Aquela que o primeiro vem calminho pra você ter o segundo. Todo mundo fala isso. Minha amiga Carol fala a mesma coisa. A Carol Risa, um beijo. Ela fala a mesma coisa. Eu tive o segundo porque o primeiro era muito calmo. Aí se engana. No seu caso também, Carol. O mais velho, ele é mais calmo. Aí, Então, ó, tá as minhas vendo? foi assim, tudo muito junto, né? Eu gostei muito, porque pensando assim, eu otimizava muito o tempo e organização, a mesma comida, o mesmo horário para dormir, a mesma roupinha, tudo junto, assim, né? É mais fácil depois que cresce, né? No começo, não. Agora, como educar é difícil. Eu sou aquela pessoa que antes, quando eu via no shopping uma criança berrando no chão, chorando, fazendo escândalo, batendo na mãe, eu falava, nossa, essa mãe aí, né, não educou a criança. E aí hoje eu vejo assim que não, gente, cada criança é de um jeito. Então, para uns funciona a bronca, para outros não funciona a bronca. E foi isso que eu fui descobrindo com elas, assim, né? Como falar, porque são seres humanos diferentes. Não é porque são todas minhas filhas, as duas juntas, da mesma idade, que vai ser o mesmo método, né? De conversar, negociar, assim. Então, é bem desafiador, mas é um aprendizado incrível, assim. Eu sou apaixonada. Bom, mãe, a gente, no caso, é suspeita, né?
Eu sou apaixonada pela minha jornada como mãe, eu aprendo com elas todos os dias, cada uma com o seu jeitinho, sabe? Que legal. E é legal que você vê um pouco de você em cada uma, depende do momento, assim, você fala, ai meu Deus, que chata, tá igual eu. Elas têm um pouco do pai, um pouco da mãe, enfim, eu acho assim, é muito ser flexível, eu acho que eu aprendi a ser uma melhor líder depois que virei mãe. Que legal. Naturalmente, porque você começa a respeitar mais as diferenças, tem que lidar com diferenças, né? E acho que vê-las crescendo assim dá muito orgulho. Alguma coisa que tá certa, né? E educar as meninas nesse mundo que a gente falou machista, que tem tudo essa questão enraizada, que dica você dá para mudar? Porque nós, mulheres, você tá falando, né, a gente educa meninas, meninos, e nós somos parte dessa educação. E também, se tem alguma coisa enraizada, talvez a gente passou alguma coisa que não deveria. Então, no caso das meninas, o que transforma ela através da sua educação? É verdade. Bom, elas dizem que se inspiram em mim. Tenho Que certeza legal. disso. A gente se inspira. Mas será que elas têm a noção da mãe que tem? Agora só tem. né? Tão maiorzinhas já entendem. Eu acho assim, eu tenho uma coisa assim, um propósito, além da parte da saúde, trabalhar com pacientes, que isso me move todos os dias para trabalhar. Além disso, eu tenho um propósito muito forte, que é de ajudar mulheres na liderança. Eu quero muito poder olhar e ver mais mulheres na área de segurança, ver mais farmacêuticas fazendo o que eu estou fazendo, por que não? Não precisa ter outra formação. E muito disso é porque é um objetivo pessoal meu. Eu quero que elas tenham uma vida diferente, que elas, quando elas chegarem na nossa idade, idade de vocês, que são mais novas, elas possam fazer o que elas quiserem, sem nenhuma preocupação, né? O mundo ainda tem que mudar bastante, né? Então, eu eu participo do Mulheres, eu sou embaixadora desse movimento. Que legal. Conta um pouquinho. Eu adoro essa tribo. Beijo aí, ó, Karen Volpato, tribo das mulheres. São mulheres incríveis, todas elas trabalham em áreas assim relacionadas à segurança, a maioria EHS ou, enfim, áreas que tenha mais homem que mulheres. Esse projeto ele foi idealizado pela Karen Volpato, ela é referência nessa área de EHS para o Brasil e até fora do Brasil. Ela é incrível, sensacional e foi um convite, fui no evento dela por um convite de uma amiga. Adorei ela. E ela já me convidou para ser embaixadora, já fui palestrante, já faço parte da tribo. Que legal. Eu acho que quando a gente ajuda, né, a gente cresce junto, eu acho que dá muito orgulho. E eu sempre tive muita ajuda. Eu reconheço isso, sabe? Quando eu troquei de área na minha empresa, foi indicação de pessoas. Eu acho que eu preciso pagar isso, como é que fala? O pay forward, né? Também ajudar. Retribuir, né? Bem. Exatamente. Isso me dá muito prazer também. Que então, legal. além de fazer bem para mim mesmo, eu ver e poder ajudar, contribuir de alguma forma, inspirar de alguma forma, me dá muito prazer. E também mostrar para minhas filhas que pode ser diferente, que tem que ser diferente. Todo o tempo é esse discurso que a gente tem lá em casa. Que elas podem fazer o que elas quiserem, que mulheres e homens têm as suas diferenças, mas no campo profissional não tem gênero, não deveria ter gênero. É isso que elas escutam e veem. Sim. E a ajuda tanto de homens como de mulheres. Né? Quer dizer, a gente está falando de liderança feminina, mas é aquele equilíbrio de homens e mulheres, né? Como é importante ter os dois. Diversidade de gênero. Eu acho que as mulheres que passaram a exercer cargos de liderança de uns anos atrás, vamos supor, 10 anos para trás, elas realmente buscavam a postura masculina para conseguir ter sucesso. Eu lembro disso, eu tive uma gestora que eu via isso nela. Mais antiga, assim. Sim. Com esse viés de que para eu ter sucesso na liderança eu tenho que ser firme, eu tenho que ter características masculinas. Isso acho que foi algo assim que fica inerte, né? Na nossa percepção, dentro e fora. Todo mundo esperava isso de uma mulher. Com certeza. Eu acho que a gente está conseguindo mudar. Acho que é um caminho longo ainda. Eu vejo cada vez mais mulheres femininas na liderança e eu acho inspirando também suas equipes, né? Eu acho que tudo é assim, né? Exemplo, é questão né? de exemplo, inspiração, trabalho assim de... Não é top-down, a gente tem top-down, as empresas precisam colaborar para isso, mas tem muito da empatia, de observar, da inspiração, né? E eu acho que nós, como mulheres, nesses papéis de liderança, a gente tem que ser inspiração e saber e ter essa responsabilidade que a gente é, sim, inspiração. Sim. Para que outros se sintam seguras também. Eu acho que as mulheres já sofreram muito, né? Antes da gente. E quem foi sua inspiração? A minha inspiração, acho que as minhas amigas.
Que Eu legal. diria que as minhas amigas, todas têm, todas são lindas, Isso é muito bom. todas tentam equilibrar os pratinhos, todas fazem chá de física. Eu acho assim que teve momentos que foram muito difíceis e nada como ter alguém que está passando pela mesma situação. Eu valorizo muito isso. E aí elas foram, cada uma delas, todas elas, depende do momento, foram sim meus combustíveis para passar pelas fases mais complicadas. Não, é tão incrível isso, porque às vezes a gente fala, né, quem foi o seu mentor, sua inspiração, e às vezes as pessoas falam alguém que é tão longe, e na verdade a nossa inspiração está ali do lado, que é quem está todo dia, que pode ajudar, que é toda essa rede de apoio, é a família. Com certeza. Não, e é muito interessante isso que você está falando da questão da liderança feminina como feminino, né? Porque eu vejo, e aí eu enxergo também os homens vendo muito isso, né? Meu marido é gerente técnico, né? Então ele trabalha com a parte de mecânica realmente, ali, técnico mesmo. A gente conversa muito sobre questão, né, das mulheres e o lugar delas, e ele tenta fazer o contrário. Ele tá num lugar que ele é, né, sendo homem, num lugar extremamente masculino, e aí toda vez que ele consegue contratar uma mulher, ele vira e fala, amor, consegui contratar uma mulher. Esse é um aliado. Então, e como é que são os aliados na sua vida também? Eu acho que aliados são super importantes. A gente não pode, a gente não consegue ver isso sozinhas. A gente Sim. precisa dos homens. Eu acho o máximo quando eu vejo eventos para mulheres, a princípio eu falo de mulher, e aparece homens lá. Eu acho Isso isso é o muito máximo. bom. Eu acho super importante. Acho que eles precisam nos apoiar e eles fazem toda a diferença. Sim. Na minha vida hoje, atualmente, dizendo assim, né? Na área que eu tô hoje, na minha empresa, eu me inspiro em homens que são líderes incríveis. O meu gestor atual, especialmente, ele é muito, muito aberto a ouvir, a respeitar as diferenças. Ele está buscando formar uma equipe cada vez mais diversa. E eu admiro demais isso. É uma pessoa que tem formação, que veio da área de law enforcement, da área policial. Não teria esse perfil. Sim. Eu acho que essas pessoas, assim, que vêm de uma área que deveria ter tudo para não ser uma pessoa focada em equidade e uma pessoa focada em equidade, é inspiração. E são nossos aliados. E o líder que busca o diferente, né? Busca Porque quando a gente... aberto a ouvir, porque não adianta dizer que tem diversidade, né? Acho que a gente tem que escutar, estar aberto. Aí você estava falando de aprendizados, eu estou aqui pensando, né, dos aprendizados de maternidade, ter gêmeas e entender que são dois indivíduos, né, não é porque elas são gêmeas que personalidade é igual e tudo igual. Nós, como gestores também, às vezes a gente tem essa tendência, né, numa entrevista, de buscar sempre o semelhante a nós, né, para que seja um pouco mais fácil. Então, e o fato né, da gente ter esses aliados, e não importa em qual área da diversidade a gente está falando, se é de gênero ou outras diversidades, é justamente o líder que está aberto a ouvir, a conhecer o novo, a integrar o novo, né? Faz toda a diferença. Eu acho que não basta a empresa ter políticas né, de equidade, de tentar aumentar isso, né, todos os gêneros, deixar a empresa mais diversa, ter metas para isso, não basta. Tem que estar alinhado aos projetos da empresa, por exemplo, com a parte de contratação. Sim. Né? Desde que é muito fácil você falar assim, eu gostei daquela pessoa, aí você vai ver por que você gostou. E é inconsciente, né? Eu gostei porque ela parece muito comigo. E você tá aberta ao novo é um negócio que eu acho super enriquecedor. Você acredita que as mulheres elas lideram de uma forma diferente? Ou não, né? O que tem na mulher que é diferente Eu dessa acho liderança? que sim. Eu acho que as mulheres, elas têm uma intuição mais forte. Acho que nós temos uma intuição mais forte. Um pouco mais de empatia, talvez. Claro que depende do ser humano, né? A gente está rotulando aqui, mas no geral, eu diria que as mulheres, elas têm essa questão mais humana, de perceber mais os detalhes, de perceber mais os sinais. Eu acho que a intuição e a empatia, elas ajudam bastante. É que assim, as mulheres são muito inseguras, né? E isso atrapalha. Mas a gente tem uma fortaleza,
que é a nossa feminilidade, que é a nossa empatia. A gente tem que saber usar essas ferramentas Sim. de forma correta. O problema é que as mulheres, no geral, a gente é insegura. E eu escutei isso até num painel recente, que estava a presidente da Roche, que é uma empresa farmacêutica aqui do país, e ela falou algo que me marcou muito, que dizia assim, se você está nessa mesa, é porque você merece estar nessa mesa. E as mulheres nem sempre têm isso, a gente já entra meio insegura e não consegue aproveitar toda a nossa força e as nossas características que são inatas do sexo feminino para liderar com segurança. Eu acho que a gente se auto-sabota muito, no geral, é isso. No curso a gente viu muito isso. Viu? Às vezes ali estava numa dinâmica, aí, não, é porque eu acho que eu sou assim. Aí eu olhava para aquela mulher toda poderosa e falei, mas como? Eu te acho tão segura e na verdade está dentro da nossa cabeça. E, cara, e assim, você tem algum truquezinho que você usa pra você mesma, assim, naquele momento em que você vai entrar naquela sala, assim, que você vai precisar, né, falar, não, gente, é assim que vai ser, e trazer algum outro ponto de vista. Você tem algum truquezinho seu, assim? Dá uma dica aí. Não existe milagre e não é fácil. Já começa por aí, né? Mas nessas horas, assim, a gente tem que se posicionar, não tem jeito. Do nosso jeito, a gente precisa se posicionar, é parte do nosso trabalho, né? Eu acho que o que me ajuda nessa hora, assim, esse friozinho na barriga de ter que falar alguma coisa que eu não tô confortável, ou as pessoas não estão confortáveis para ouvir, o que me ajuda muito é essa minha fé, que me move. Converso comigo mesma e eu sei que eu posso, eu tento falar comigo mesma, que é a verdade. Eu estou preparada, eu estou aqui porque eu tenho informação, eu tô segura disso, eu sei mais que todo mundo. E o que eu vou falar é o mais certo para a companhia. Então, acho que é isso, sabe? Alimentar a nossa segurança. E para mim, a fé me ajuda muito. E a atividade física também. Eu acho que a gente tem que estar bem, né? Para ser forte e ter coragem de falar essas coisas, assim, nos momentos mais complicados. Mas não tem milagre, né? Eu acho que é mesmo, assim, de cada uma buscar a sua fortaleza interna. Acho que a segurança diz tudo. Não, com certeza. E voltando da maternidade, você acha que mudou a sua forma de liderar depois de ser mãe? Sem dúvida. Primeiro que eu era workaholic antes de ser mãe. Eu devia ser uma chata. Porque eu trabalhava demais, eu só pensava em trabalho. E aí depois que eu virei mãe, a gente não tem jeito. Isso muda a forma de pensar, a forma de ver a vida, né? O que você valoriza é diferente. E aí, claro, também o olhar para a equipe foi diferente. O olhar materno, né? A gente muda, parece que vira uma chave. Não, deve mudar muita coisa, a questão de paciência, né? A questão de tolerância, paciência, respeitar o que é diferente. E assim, acho que mudou por isso e também pela ótica que comecei a olhar o quanto eu precisava da minha equipe desenvolvida. Sim. Porque eu senti que eu fiquei fora. Ficou tudo bem, mas podia ficar melhor. Eles têm que estar sempre melhores e mais prontos. Eu acho que eu fiquei a melhor gestora no sentido de flexibilidade, de paciência e também de focar mais em desenvolver a equipe do que dar resultado, do que eu crescer. Comecei a olhar mais para eles do que para mim. Foi essa transformação que eu senti. E o que você falaria para Carol de 20 anos atrás? É engraçado isso, né? Eu diria, talvez trabalhe menos. Não acho, porque eu acho que tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Então eu honro muito a minha trajetória. Eu diria assim, não tenha medo, tenha mais coragem. Eu acho que a coragem foi algo que me moveu muito e eu precisei ter, desde que eu saí lá do Rio Grande do Sul para vir para cá. E em toda a minha trajetória também, mudar de área, as coisas que eu passei, assim, acho que a coragem é algo que talvez eu tivesse tido mais coragem, teria sido mais fácil. Foi coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Mas eu amo muito a minha história, eu não sei porque eu não mudaria nada. Não, e outra, às vezes a gente se fala assim, né? Eu teria feito tal coisa, mas não estaria agora. Exato, o que te levaria a ter mais coragem, sabe? Assim, de repente não. A experiência, né? A experiência, exato. Não, mas eu acho que eu falaria pra mim, não é deixar de fazer, mas calma, vai dar certo, calma. Trilhe seu caminho que vai dar certo. Segurar o Ariano. Se é que é possível, né? Porque... Aqui até nos signos a gente se completa, né? Aí, ó lá. Carol de Áries. Carol de Áries, Carol de Libra
E aí a gente já entendeu que a gente se complementa, então às vezes falta um pouquinho aqui, falta um pouquinho ali. E você, Carol, onde? Capricórnio. Aí, ó, Eu não capricorniana. sei muito de signo, Também mas não sempre sei me fala, claro que Capricórnio. você é Capricórnio, Ah, organizada, ah, enfim. É, É. Não, legal. e é muito legal, assim, seja por signo, seja por, né, a gente também se entender, né? Pra também não ficar a gente se cobrando o tempo todo de coisas que às vezes não tem cobrança, né? Ah, putz, podia ter. A gente tava conversando esses dias, tava conversando com meu marido, e falei, nossa, tinha um monte de coisa que a gente ficava reclamando, né? Que hoje a gente É, olha e fala assim, gente, é pequeno. então, não pequeno. precisava, né, daquilo. Mas Acho você que eu também. falaria pra mim que eu poderia ser menos exigente comigo e com os outros. Acho que isso Uhum, sim. sim, Você também mencionou do seu marido que é um apoiador. Também eu acredito Muito, muito nisso, né? Se você tem um marido sim. parceiro, você consegue cumprir o seu propósito. E, sem dúvida. Isso é outra coisa que eu me ah, sinto privilegiada. Não ah, são todas, né? Que tem não, É. um marido que ajuda é, assim tanto, né? é. Antigamente não era assim e hoje em dia também não são Hum. todos. Então Uhum, me sinto privilegiada, muito privilegiada por isso também. E ele legal. te dá essa segurança também. Muito. Teve que É. aprender, né? Né? Gêmeas? Como assim? Eu vou falar uma coisa engraçada aqui. Elas não dormiam a noite inteira. Acho que os teus também Ah, não, não. né? É. Era mais fácil ganhar na loteria do que as duas dormirem a noite inteira, as duas. Porque era uma acordava, daí a É. outra dormia, daí no outro dia, na outra noite, a outra que acordava e a outra Ai, meu dormia. A gente Revezava. queria que as duas dormissem É. e as duas acordassem. É. Ai, E não dava, assim. Então, e ele estava trabalhando e eu não. A gente tinha babá, mas não à noite. À noite era só nós dois. Então eu ficava torcendo para não acordar. Mas uhum. quando as duas acordavam, aí eu tinha que Nossa. chamar ele. Ah, Porque não dava pra Ah, ficar só não. não, não dá. e ele É. acordava trabalhando. Então Ai, Ai. aprendeu, né? Assim, ele me ajuda muito, me ajuda demais. Ele também é Ah. farmacêutico, Ah. também trabalha na área. olha que Então ele legal. entende, a gente se entende muito essa dinâmica, É. sabe, de trabalho. Acho que isso também ajuda muito. É. A gente se entende essa correria. Às vezes eu tenho reunião, sei lá, com a Colômbia, que já é 8 horas, aqui, lá é 6. Ele também está nessa correria dinâmica da América Latina, então isso também ajuda muito, eu acho. Ele Uhum. lidera uma área, não sei, Trabalha numa área também de que ele é gestão. um líder. E aí, com a chegada das meninas, você acha que mudou a mentalidade dele, do homem ali, agora é cuidar de meninas, isso para a liderança dele? Com certeza, até porque ele é o oposto de mim. Na verdade, ele está numa área que tem mais mulheres. Nossa, Olha, São poucos homens nessa área. Então, é algo que ele foi foi bom para ele. Eu ótimo, falei, né? você, olha, está tendo Olha, aprendizado na sua faltava, casa. né? É o que então. faltava. Aprender a lidar com mulher. Ah, É muito engraçado ah, isso, né? Ah, é muito bom. E eu É um acho que grande é. aprendizado em família. É. é, E a gente vai levando isso, né? Da família, não só família dentro de casa, que meu pai fala. Tem família dentro de casa, tem parente. Mas a gente aprende também nessas relações, né? ah, Que eu acho que a gente vai crescendo. Cá, nosso papo tá já, ótimo, mas a gente vai caminhando agora pro finalzinho. Já. É. E aí a gente tem um momento Carol, né? é Que a que gente nunca foi tem aqui. tão De quais perfeito. Caróis? Pois é, nunca foi tão Perfeito porque perfeito. é a dica da Carol. E temos aqui Carolinas e Carolina também para Ai, que você. delícia, é verdade. Então, aqui, né, um doce brasileiro, 100% não, né? Que a Não. Massachu não é muito brasileira, mas... E E, aí, qual dica você deixa, dica da Carol, para quem está nos ouvindo? Eu daria uma dica. Eu adoro podcast. Acho Uhum. que, assim, no trânsito aqui em São Paulo, acho que é uma ferramenta super importante, né? Da É. gente ir ai, aprendendo e nossa, aproveitando o É. tempo, né? E teve um podcast que eu participei, eu fui convidada, foi o primeiro podcast que eu gravei. E eu virei fã desse podcast. Chama o podcast Café com Sal, do Flávio Salomon. a gente assistiu. É. Já? Assistimos o seu, É o seu. inclusive. Esse foi o meu primeiro podcast. Que legal. E esse podcast é incrível. Se você quer um bate-papo para ter insights assim, de Sim. carreira, principalmente profissional, mas também tem muito do empreendedorismo também, não só Uhum. trajetórias profissionais, trajetórias não lineares, Sim. pessoas realmente assim super inspiradoras. Eu adoro, eu recomendo super. Acho que é um legal. podcast bem interessante e bem diverso assim, né? Se vê diferentes áreas
de atuação e diferentes histórias que acabaram dando certo de um jeito ou de outro, né? Sim. Então, a gente conecta com muita gente, assim, eu adoro. Legal. Eu acho que a gente tem que aprender com os outros, né? A gente É. não aprende sozinho tudo, a gente precisa aprender com os erros e acertos dos outros também, né? Eu me inspiro demais. Obrigada pelos aprendizados. Acho que Sim. foi uma aula Nossa ter você Senhora. aqui. Toda essa questão de liderança feminina, mas a mãe presente e mostrar a importância do marido, como é importante ter um homem do lado que compartilha aí o mesmo propósito. Então, obrigada aí por compartilhar conosco. A parceria da família, né? Que de você ter um parceiro, uma parceira, alguém que você consegue contribuir e também trazer. Cá, obrigada, assim, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Queria deixar um espacinho também, se você quiser deixar algum recado aí. A gente tá super... Queria agradecer o convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Até esqueci que estava gravando. Queria continuar conversando mais e mais. Vocês são maravilhosos. Parabéns pela iniciativa. Eu adorei conhecer vocês. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente fica aqui, então. Gente, obrigada mais uma vez aí com a nossa querida entrevistada, que foi maravilhoso. E fiquem ligados aí, vem mais pela frente, né, Cá? É isso aí. Fala, Carol! Fala, Carol! Tchau! Que legal! Adorei